Meu nome é Everton Mendonça. Esta é a 10ª parte de uma sequência de videotutoriais que eu estou programando um jogo em Lua utilizando o Corona SDK. Nessa parte, a gente vai construir os inimigos, os tijolinhos que a gente vai usar, que a gente vai destruir, certo? E então, como é um novo problema, a gente precisa de um novo módulo. Então, eu vou criar aqui um novo módulo. Lua. Como sempre, aí eu vou criar uma variável aqui que vai ser o nosso, representar o nosso módulo e retornar o nosso módulo. A partir dele é que eu vou construir as minhas estruturas necessárias do módulo. Então, vamos começar aqui pelo básico. Word, caso eu precise. E criar uma cena. Porque tudo que eu criar eu tenho que apagar. Então, aqui. Tem um objeto de cena. Vou precisar do meu método render para poder mostrar os inimigos. Fazer o meu método render. Aqui, né? E destruir. O método não, né? A função que vai definir. Vai destruir quando eu encerrar a cena. Aqui vai ser bom, dois pontos remove self e xn igual a new. Observe que ele é igualzinho ao que a gente fez anteriormente, certo? Também tem um render, no caso da bolinha, no caso da raquete também, tem um inicializa, tem um render, tem um destroy. Aqui vai ser do mesmo jeito. Pronto, agora que a gente tem um módulo, a gente pode construir ele. E como é que vai funcionar? Eu vou construir em partes. Então, vai ser um retângulo também, certo? Esse retângulo eu vou definir inicialmente na posição 0 e 0, mas eu vou modificar o posicionamento dele. E ele vai precisar de uma largura e altura. Então, todos os tijolinhos que vão ficar na parte de cima, que vão ser destruídos, eles vão ter a mesma largura e a mesma altura. Então, se eu for repetir muito esse valor, é necessário que eu guarde ele numa variável. Então, eu vou criar aqui uma variável dentro do meu módulo. Vai ser a largura do tijolinho. Vamos botar uma largura. Deixa eu ver quanto eu coloquei da outra vez. Então, vai ser uma largura boa, vai ser 50. Uma altura de 10. Então, eu já tenho a altura e a largura, certo? Eu vou precisar também do posicionamento dele. O que vai ser o posicionamento dele?
Pegar aqui o nosso desenhozinho de tela, tá? Esse aqui vai ser a representação do tijolo, certo? Lembrando que esse pontinho aqui é o centro dele. Então, a gente vai querer colocar ele centralizado por uma determinada quantidade. Então, eu vou precisar saber essa quantidade de elementos. Ele centralizado. E a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Então, eu vou precisar definir a quantidade de colunas e quantidade de linhas. A quantidade de linhas vai ser 4. A quantidade de colunas vão ser 4. Certo? Agora eu vou precisar definir o posicionamento inicial. Ou seja, eu vou precisar descobrir, através de variáveis, onde é que esse cara vai iniciar. Porque depois basta eu somar a largura, somo de novo, e aí eu passo para a próxima linha, e aí eu somo de novo, vou construindo um por um, certo? Mas inicialmente eu tenho que descobrir essa posição aqui. O posicionamento dela vai ser a metade, tá? A metade aqui, se tem 0 e você tem o tamanho total, então vai ser a metade. Isso é uma das formas, tá? Então, essa daqui vai ser a metade subtraído da metade do conjunto. Então, o conjunto ele vai ter a largura da quantidade de linhas. Então, vamos escrever isso tudinho. Pronto, eu peguei o centro, certo? De x, subtraído a metade aí eu tenho aqui a largura, eu vou ter esse tanto, e vou multiplicar, como eu disse, isso é uma das formas de fazer, pela quantidade de multiplicar pela quantidade de objetos. B. Aqui, brick. E pela quantidade de objetos, certo? Somado. Se eu fizer desse jeito, ele vai achar que o posicionamento que eu quero não é aqui. Então eu tenho que somar metade do tamanho de um brick. Dividido por 2. Então, é a metade da tela subtraído da multiplicação desses dois,
né, do tamanho do tijolo, multiplicado pela quantidade de colunas, 4, somado com a metadezinha que faltou. Pronto. Então aqui vou terminar agora o código colocando as minhas variáveis. Vamos, vamos ver se tem algum erro, se eu esqueci alguma coisa. Ah, eu tenho que fazer mostrar, né? Então, aqui na minha primeira fase, eu vou importar o meu módulo. Vou inicializar ele. E vou remover ele. Pronto, ele está ainda aqui na posição 0, né? Vamos colocar nesta primeira posição, o primeiro deles. Faltou um detalhe, né? Tem que colocar aqui que ele vai ser uma tabela. Esse aqui vai ser o valor x, vírgula, e o valor y é esse distanciamento aqui. Eu vou botar uns 50 pixels. Então agora eu coloco o x e o y. Agora corrigir os erros, né? Pronto, ele colocou na posição y correta, mas ele não colocou ainda na posição. Eu vou dar uma olhada para ver o que foi que eu errei na fórmula. Pronto, pessoal, o que faltou foi que eu esqueci de dividir por 2 aqui. Aí ele aparece direitinho. Aí vou mostrar para vocês uma outra coisa. Além de colocar o x e o y, a gente vai precisar colocar um nome para ele. O nome desse objeto ele vai ser brick, para poder identificar ele na hora da colisão. Então, decora aí que esses objetos eu estou batizando ele de brick. E eu vou também mudar aqui a cor. Então, existe uma outra forma também de vocês mudarem a cor dos objetos, tá? Você só pode selecionar o método fill, o método não, a função fill, e colocar uma tabela nela, que vai ser a tabela RGB. E aí eu vou usar um objeto de matemática, de uma biblioteca de matemática da própria Lua, que é o random, que o random ele vai me sortear um número entre 0 e 1. Então isso daí vai definir uma cor aleatória para os canais RGB. Então, deixa eu ver o que foi que eu errei.
É que a biblioteca é minúscula. Pronto, agora vai identificar. Pronto, aqui saiu o verde. Se eu fazer o relaunch, aí já é outra cor, certo? Isso aí vai diferenciar as cores de cada um dos tijolinhos. E pronto, agora essa aqui é a minha primeira posição. Agora eu preciso fazer com que apareçam os outros nas outras posições, certo? Como é que eu vou trabalhar alterando as posições? Eu vou precisar de um grupo para poder agrupar todos eles. Então vou colocar aqui Pix no plural e display new group. E vou acrescentar cada tijolinho que eu fizer. Bricks, insert, brick. E vou destruir ele também, né? Ponto, bricks. Você pode adicionar o grupo, né? A cena, porque aí ela vai encarar tudo como um grupo só, caso seja necessário. Coloquei BBB, pronto, certo aqui. Algum erro? Não. Veja que ele sempre está mudando aqui a cor. E agora eu preciso multiplicar eles. Para multiplicar eu vou precisar de laços for, que são laços de repetição, para não ter que colocar, repetir isso sempre. O meu segundo, eu teria que copiar tudo isso e criar novamente. E repetição de código não é uma coisa legal, certo? Então, quantos tijolinhos a gente vai fazer? 16. A gente vai ter 16 linhas repetidas disso daqui. E se precisar alterar, né? Aí vai ser um problema. Então, eu vou precisar de um laço for. Vou precisar de um laço for para construir primeiro as colunas. Então, vou colocar isso aqui da maneira correta. Então, a coluna ela vai ser determinada, vai iniciar de 0 e vai até o número de linhas menos 1. Por quê? Porque eu comecei a contar de 0. Então, se eu quero 4, é 0, 1, 2, 3. Então, menos 1. Indentar o código. Um bom programador sempre indenta seu código corretamente, tá? Então, ele deve fazer, e aí ele vai construir os 4 na mesma posição, se eu deixar desse jeito. Só que eu não quero, eu quero que ele vá somando aqui ao lado. Então, no eixo X, ele vai pegar o número da coluna e vai multiplicar pela largura. Então, no primeiro é 0, por isso que tinha que ser 0. No primeiro tinha que ser 0, porque ele vai deixar no mesmo ponto. No segundo, aí ele vai somar uma largura. No terceiro, ele vai somar 2 larguras. No quarto, ele vai somar 3 larguras. Vamos ver se dá certo.
Ele fez, mas ele não está criando novos. Eu preciso que ele crie novos. Ah, foi porque eu peguei sempre o mesmo número de coluna. Vai ser esse daqui. Aí observe que ele fez os 4 tijolinhos. Se eu quiser separar esses tijolinhos, aí eu tenho que acrescentar um valor, tá? Aí vai ser de novo a coluna multiplicado pelo valor de separação. 2 ficou bem pequenininho, né? Vamos colocar 5. Pronto, aí você já vê que já tem uma separação. Agora agora que eu construí as colunas, eu preciso construir as linhas. Novamente, se é um laço de repetição, eu novamente vou fazer um for, começando de 0, indo até o número de linhas, menos 1, pedi para fazer, indentei, coloquei o end desse laço for, e aqui no y eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou ter que somar multiplicado pela altura agora. Somado, número da linha, multiplicado se eu quiser o espaçamento de 5 também, né? Aí ele formalizou aqui, certo? Como eu coloquei um espaçamento, então eu tenho que adicionar a quantidade de, é, de colunas espaçadas, tá? Nesse meu cálculo, certo? Que é para ele recuar ainda mais. Mas eu vou colocar agora. Mais. Número não é nem esse valor, é esse daqui. O número total de itens na coluna. Multiplicado por 5. Está certo? Pronto, ele foi mais para lá, né? Então, em vez de somar, eu tenho que subtrair. Vamos ver se funcionou. Foi muito, eu subtraí 10. Pronto, aí ele está mais centralizado. Eu devo ter errado alguma coisinha, porque ele deveria ficar bem centralizadinho, mas depois eu vejo isso, se tá, qual seria o valor correto, tá bem? Então, pronto. Então, aqui a gente já tem os inimigos e na próxima a gente vai fazer... Ah, tem mais um detalhe. A gente tem que pegar e fazer com que esse desenho sempre ocorra na frente. O método toFront, no caso de um grupo, vai deixar ele na frente de todos os elementos da tela. Ok. Certo? Então, a gente encerra por aqui. E na próxima a gente vai fazer, eu acredito que já dá para a gente fazer as colisões do jogo. Tá? Até lá.